Basicamente, você só vai encontrar uma oração feita por Jesus em prol dele mesmo. Se possível for, aparte de mim este cálice. Todas as outras coisas que ele fazia, sempre estava focando outras pessoas. Até para seus algozes, aqueles que o estavam crucificando, ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Era sempre para curar alguém, para ressuscitar alguém, para libertar alguém, para mudar a vida de alguém. O que me parece que a receita do sucesso de um indivíduo é melhorar a vida do outro indivíduo. Quanto mais focado eu tiver em melhorar a vida das pessoas, provavelmente mais êxito eu vou ter. Quando eu olho para uma vida que só pensa em si mesmo, parece que ela está desconectada com Jesus, porque o propósito sempre foi o próximo. Mas eu quero que você entenda que as adversidades, elas sempre farão parte da nossa vida e nós vamos precisar aprender com elas, porque quando eu aprendo, não apenas eu mudo a minha vida, mas eu mudo a vida das pessoas que estão ao meu redor. O tema da minha mensagem é aprendendo com as tempestades, porque durante as tempestades você vai se deparar com duas situações: ou com vítimas, ou com pessoas fortes. Todas as vezes que você enfrenta uma oposição, todas as vezes que você enfrenta uma adversidade, das duas uma: ou você sai dela como uma vítima, como alguém que sofreu consequências danosas, como alguém que saiu prejudicado, saiu infeliz, saiu ferido, ou você sai como alguém que saiu mais forte, mais preparado, mais habilitado. Então todas as adversidades que vêm, elas trazem consigo, e aqui eu separei 4, que eu vou tratar como tempestades, como ambientes que geravam desconforto para aqueles que estavam vivendo. Vai ser rapidinho. Coloca para mim na tela Jonas, capítulo de número 1, verso de número 4. Vai aqui a primeira lição. Jonas 1:4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra. Continua falando conosco e usa-me, ó Deus, como um canal de bênção nesta hora. Pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu acredito que esse é um texto muito conhecido, porque é a história do profeta que resolve desobedecer a Deus e fugir. Ele não está muito interessado em fazer o que Deus está mandando. O que Deus está pedindo ao profeta não é aquilo que ele quer fazer. E quando ele se depara com essa situação, ele busca fugir. Mas fugir para onde? A Bíblia nos diz: de onde fugiríamos? Da face do Senhor? Se fizermos nossa morada nas estrelas, de lá ele nos derrubaria. Mas o profeta não está satisfeito. Jonas, ao invés de fazer o que Deus está pedindo, mas preste atenção, todas as vezes que alguém resolve desobedecer, ele precisa estar preparado a lidar com as consequências da desobediência. O que normalmente nós temos tendência a chamar de castigo. Eu tenho falado isso muito para a igreja. Utilize as palavras certas, as colocações certas, e provavelmente, você vai começar a notar uma melhoria na sua vida. Quando você começa a se tornar responsável por aquilo que faz, quando você começa a entender que toda ação gera uma reação, você se torna mais cuidadoso. Nós estamos olhando um profeta, o Jonas. O que ele está fazendo? Ele está fugindo de Deus. Mas para fugir de Deus, ele planeja entrar num navio
para fugir de Deus, ele se mistura com pessoas, ele se aproxima de pessoas. E todas as vezes que um desobediente se aproxima de alguém, essa pessoa precisa estar extremamente atenta. Por quê? Porque assim como uma fruta podre, ela pode apodrecer com muito mais facilidade às demais, um desobediente, quando entra na vida, na família, na rede social, na empresa de alguém, ele traz consigo todos os prejuízos. Quando Jonas entra no barco, o texto diz que o barco ameaçava a despedaçar. Por quê? Porque esse camarada entrou. Então qual é a função da tempestade? Ela veio conversar com alguém daquele barco. Quem? O responsável. O que aquela crise veio é dizer para o responsável do navio: tem alguém dentro do seu barco que não deveria estar aí. E se você não tomar uma decisão de tirar esse indivíduo de dentro do seu barco, ele afunda. Quando nós vamos nos relacionar com alguém, é muito importante, principalmente se essa pessoa está vivendo crises, adversidades. Eu não estou dizendo para você se afastar dessas pessoas. Eu só estou dizendo para você buscar fazer uma leitura, porque aquilo está acontecendo. O capitão do navio, o navio é dele, ou pelo menos ele é o responsável. Ele tem toda a sua tripulação, ele tem toda a sua carga, ele tem todos os passageiros, inclusive um deles é Jonas. Mas agora tudo aquilo está ameaçado, porque alguém entrou, e esse alguém não deveria estar lá. A tempestade veio, ela era violenta, ela está sacudindo o barco já está correndo o risco de naufragar. O capitão do navio, então, ele é responsável e ele então começa a procurar. Ele começa a buscar provavelmente alguma coisa que ele possa jogar fora. E a primeira coisa que ele viu, a carga. Se eu jogo a carga fora, eu deixo o navio mais leve. Se eu deixo o navio mais leve, a probabilidade dele afundar diminui. Eu dou mais flutuabilidade para ele. Então ele pega a carga e joga fora. Ele joga as malas fora. Ele joga tudo que ele pode jogar fora. Mas espera aí, o senhor não disse que o problema é Jonas? Pois é. Mas enquanto você não sabe o que precisa jogar fora, você corre o risco de jogar fora aquilo que não precisava jogar. Enquanto você não consegue descobrir o que é que está te levando para o fundo, o que é que está te prendendo, o que é que está te puxando para trás, o que é que está travando sua vida, você corre o risco de perder coisas que não precisa perder. Ah, por que eu perdi a minha empresa? Não precisava perder. Por que eu perdi meu casamento? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi meu filho? Não precisava ter perdido. Por que eu perdi isso? Por que eu perdi aquilo? Por que eu perdi aquilo outro? Porque no meio da crise, da tempestade, eu não consegui fazer a leitura correta. E eu não consegui remover da minha vida aquilo que estava me puxando para trás. E quando eu não faço isso, eu começo a perder coisas que eu não precisava perder. Ele jogou tudo fora. O barco está vazio, mas vai afundar. Quando de repente, ele vai no porão do navio e se depara com Jonas, um homem dormindo. Ele não sabe quem ele é. Ele simplesmente acorda e diz para ele o que está acontecendo. Vamos lá no convés, cara. Você não está notando que esse barco vai afundar? Vambora, vai clamar ao seu Deus. E quando ele puxa Jonas para o convés, preste atenção. Eu já falei isso aqui. Na maioria das vezes, queridos irmãos, o que vai nos levar para o fundo nem sempre é notório, nem sempre está diante dos nossos olhos. Às vezes o que vai destruir nosso casamento é aquilo que está no porão e não o que está no convés. Às vezes o que vai destruir as nossas finanças é aquilo que está no porão. Aquilo que vai travar a nossa intimidade com Deus é aquilo que seu pai fez e ele já morreu, mas ficou aquilo no porão da sua alma, na escuridão, naquele lugarzinho úmido que impede que o fogo do Espírito alcance por causa da umidade.
Muitas pessoas não conseguem enxergar porque não querem ir, talvez entrar nesse porão, trazer à lembrança novamente aquilo que te feriu. Não adianta mudar para um casamento novo se não corrigir a postura que acabou com o velho. Não adianta trocar de emprego, não adianta não. Se não houver uma correção, se não houver uma mudança de postura, e muitas vezes as pessoas não conseguem entender. A crise chegou, o desemprego chegou, o problema chegou, o que ele é uma tempestade. E qual é a função? Denunciar, dizer para você, muda, dizer para você, reveja seus valores, seus conceitos, reposicione-se. Mas não, pessoas mudam de ambiente, mas continuam com a mesma postura. A nossa proposta de recomeçar aqui como igreja não tem a ver. Desculpa que eu fiquei basicamente 11 dias falando todos os dias, 4 ou 5 vezes por dia. Por isso que a voz está assim, a garganta está desse jeito. Então, quando nós olhamos para essa situação, o que nós vemos? Uma tempestade, o que ela quer? Ela quer dizer para o capitão do navio, cara, joga Jonas fora. Tira da sua vida isso. Isso o quê? Eu não sei. Eu sei o que eu tenho que jogar fora da minha vida. Aliás, tem coisas que eu nem sei. Eu preciso de uma revelação de Deus, de uma avaliação para descobrir o que eu tenho, sabe? O que eu tenho que tirar da minha vida para esse desejo por esse tipo de coisa sair do meu coração. Quem é que eu preciso remover de meu ciclo de amizade que pode estar trazendo para mim esse tipo de comportamento? O que é que eu preciso trazer ou retirar do meu casamento para melhorar meu convívio com minha esposa? Eu preciso entender que essa tempestade aqui de Jonas, ela é uma tempestade que vem para denunciar. Ela vem para dizer, ô, cara, entra aí na sua vida, vai lá no porão, vasculha, pare de perder o que você não precisa perder. Pare de jogar fora o que você não precisa. Invista um pouco de tempo para vasculhar a sua vida à luz da palavra de Deus e descobrir quem participa, quem não participa, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, porque muitas tempestades e crises têm apenas um propósito: denuncie, tira. Quanto mais rápido você tira. Presta atenção, cadê o Jonas? Joga o Jonas fora, a tempestade está aí, eu jogo ou não jogo? Presta atenção, o Jonas falou, o problema sou eu. Ele falou para o capitão, tá no texto, depois você lê, mas ele não pulou, porque ele poderia falar, gente, ó, o problema da tempestade sou eu, fica tranquilo que eu pulo. Mas não é função do problema sair da sua vida, é função sua dizer, eu não quero você aqui. Somos nós que temos que decidir. O capitão do navio fica com medo de jogar, é lógico que ele está com medo, ele está desconfortável. O que ele está pensando? Se a vida desse cara é tão preciosa para causar tudo isso, se eu jogo ele fora, corre o risco do barco afundar. Porque às vezes você fica com medo de terminar o namoro, que já está numa idade avançada. Pastor, se eu termino, como é que eu arrumo outro? Ruim com ele, pior sem ele. Pastor, esse emprego é a única coisa que sobrou. Pare de andar por segurança e comece a viver por fé. Entenda que Deus quer o seu melhor. Fale com ele, Senhor, quem é esse miserável do Jonas que está na minha vida? Troca o nome. Talvez não seja Jonas, seja Roberto, Antônio, sei lá. Eu não sei quem é a pessoa, eu não sei. Talvez seja o Cláudio, não eu. Quem é? Ah, pastor, meu pai. Seu pai, sério, pastor. Ele fez algo comigo que eu nunca esqueci. E por que ele não pede perdão? Porque morreu. Então não vai pedir mais. Então, pastor, mas eu não consigo esquecer. Então morre. Logo, que você tira isso do seu coração, não tem jeito, gente. A postura dos outros não pode determinar a felicidade que você vai viver com Deus. Então tá assim de gente vivendo crise que vem para dizer para você, joga esse Jonas fora. Acaba com essa sociedade, acaba com essa amizade, sai desse grupo de internet, não se mistura com esse tipo de gente na igreja, porque até na igreja tem gente ruim. Não é você, mas tem um povo ruim. E eu gosto dessas mensagens de denúncia. Quando a crise vem, eu pergunto,
Quem é? Onde é que tá? Fala comigo. Senhor, me ajuda. Às vezes é coisa que eu tô lendo, é gente que eu tô andando, e aí eu tenho que falar, ó, não ando mais. Não preciso falar com a pessoa, lógico, eu só não ando mais, porque não faz bem pra mim, dá pra você entender isso? Então fala pra quem tá do seu lado, procure o Jonas. Isso aí. Segunda tempestade. Marcos capítulo 4, verso 37. Bota Marcos 4, 37. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o, de modo que esse já ia se enchendo. Presta atenção aqui, outra tempestadezinha. Que passagem é essa? É aquela que Jesus falou para o discípulo: vamos dar um pulinho lá do outro lado. Aqui que ele vai lá em Decápolis libertar o malucão lá pelado, o gadareno. Lembra disso? Se não lembra, vai ler, porque está escrito aí. Não sou obrigado a falar tudo. Presta atenção, Jesus está indo, pegou seu discípulo e botou dentro do barco. O discípulo está pensando o quê? Beleza aí, Jesus está com a gente. Moleza, hein? Moleza nada, porque ele foi dormir. E o barco não era motor. E o discípulo, nossa, chamou a gente para ir, mas está deitadinho. Ó, vambora, vambora, vambora. E quem é que vem? Tempestade. Se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Mal termina uma, já entra outra. Eu não. Parece que a gente vive num turbilhão. Porque todas elas trazem consigo seus ensinar. A primeira tempestade vem como uma tempestade que vem denunciar. E essa agora não tem nada de denúncia. Jesus está lá quietinho, dormindo, e lá vem a tempestade. E sacode para lá, e sacode para cá, e balança para cá, e balança para lá. Um olhou para o outro e falou: não, vou é morrer nesse troço. E ele vai morrer dormindo, que nem vê vai. Nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Jesus disse assim, ó, passemos, e eles estão falando, vamos morrer. Qual é a diferença entre ele e nós? Nada. Ele diz que nós vamos, vem, mas o que a gente diz? Nossa, estou numa luta, meu. A gente parece lutador de UFC. Quando não tá lutando, tá treinando. Mas é todo dia apanhando e machucando. Olha só, você tá rindo, coitado, pode estar rindo de tudo. Olha que coisa engraçada. Os discípulos estão lá e de repente eles vão lá chamar Jesus. Ele falou: mestre, falou uma coisa pro senhor. Deu ruim. Porque olha só, nós vamos afundar. Já tá decidido. Nós vamos afundar. Jesus levantou, falou pro vento: cala a boca. Ô mar, menos. Marola, piscina. O vento aquietou. Os caras que andavam por Jesus ficavam olhando um pro outro, falando assim: quem é esse? Muito prazer, Jesus. Estamos andando já há um tempão juntos. O que essa tempestade vem mostrar? O poder de quem anda com ele. Tem problema na nossa vida que só vem para tentar fazer com que nós venhamos descobrir quem é aquele que está no barco conosco. Porque Jesus disse passemos, ele não disse passe, ele disse passemos, eu vou junto com vocês. O que pegar para vocês, pega para mim. Quem se levantar contra vocês, se levanta contra mim. É isso, eu vou estar com vocês. Tem tempestade, gente, que só vem para isso. E aí tem gente que perde tanta oportunidade de descobrir, que fica com tanto medo, que não consegue ter a experiência de descobrir que aquele que está com você, aquele que está conosco, é maior do que tudo aquilo que nós vamos enfrentar. Tem tempestade que só vem para isso, só para mostrar o quão grande é o nosso... A maioria delas, fala sério, gente, é o mesmo motivo que Davi enfrentou Golias. Por que Davi enfrentou Golias? Sabe por quê? Porque ele matou leão e urso. Foi por isso. Ele falou pro Saul que foi por causa disso. Saul falou: garoto, deixa eu falar uma coisa pra tu, não vai rolar. O cara é grande, tu notou que o cara é grande? Guerreiro, grandão, fortão. O cara tem escudo. O que tu tem? Uma tiradeirazinha. Davi falou: não, peraí, vou falar uma coisa pro senhor aqui. Eu tava apacentando as ovelhas do papai em certa ocasião, e aí veio um leãozão lá e falou: vou pegar uma ovelha. Eu falei: não mexe com ele, com a ovelha do papai. Não é nem minha. É de papai, mas papai deixou comigo. E eu vou, não pega não. O leão falou: eu vou pegar. Davi falou: então pega que eu rebento você. Matei o leão, depois vem o urso que estava desavisado. Matei o urso. Então eu vou falar pra você, eu mato esse gigante. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quantos leões e ursos você já enfrentou na sua vida? Qual deles que te destruiu? Então não é esse que você está enfrentando hoje que vai te destruir. Porque o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo Deus para te dar vitória hoje. É assim que funciona.
Mas tem tempestade que só vem para mostrar para nós. Se eu desse oportunidade agora, tava assim de gente para falar: ah, pastor, sofri pra caramba em 1900 e quase morri, mas Deus me salvou. Já tive 3 câncer e não morri. E não sei o que, já fui atropelado, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo outro, já sofri isso, sofri, achei que minha vida acabou. E olha eu aí. Porque tem tempestade que só vem para isso. Ela não vem para denunciar, não é porque você está em pecado, está fugindo. Às vezes você está maneiro. Ó, um discípulo estava lá. Jesus falou: vamos para o outro lado. Ele falou: claro! Mas o Jonas falou: não vou. E a tempestade do Jonas vem para denunciar. Tem desobediência aqui? Sim ou não? Sim ou não? Não nessa aqui do barquinho. Tem ou não? Então tem tempestade para obediente também. Que não tem uns malucos aí dizendo que só sofre quem está em pecado. Aí você não está e fica caçando. Nossa. Que eu tenho que parar de fazer Jonas, cadê Jonas? E Deus está falando: não é essa. Trocou de tempestade. Avança. O Jonas é na outra. Velho Testamento, você já está no Novo. Essa aqui não é para que você está em pecado. É porque eu quero te fazer crescer. Quero fazer com que você descubra o quão poderoso eu sou na sua vida. Eu vou me levantar no meio da tempestade e vou dizer: cala a boca. Que quem está aqui dentro está comigo. Pronto, acabou. Então tem tempestade que é desse jeito, gente. Pare de achar. Nós viemos de uma cultura esquisita. Tudo que o indivíduo está sofrendo, caça pecado. Não, parece um caso fantasma. O que você fez? Não, estou desempregado. Desobediência. Você não é dizimista. Rapaz, não sou agora porque estou desempregado. Então tem alguma coisa. Abre esse coração. Que pecado tem? E você sai caçando. Cadê Jonas? E Deus diz: não é Jonas, meu filho. Atualiza essa mente sua. Assim de gente. Então tem tempestade que é desse, tá um montão de gente. Eu, por exemplo, tenho um montão de tempestade que eu já enfrentei, que era só para demonstrar o poder, mas também tinha uma tempestade que era para tirar o Jonas. Já tirei muita gente da minha vida. Louvado seja Deus. Tô falando sério. Ó, eu trabalhava numa empresa, se Deus não me mandasse embora, eu tava lá até hoje. Ia num lugar que eu gostava. E pagava 3 salários. Oh, que beleza. Criei minha família com 3 salários. Era uma maravilha. Mas Deus precisou tirar aquilo. Aquilo era um Jonas que atrasava a minha vida. Quando me mandaram embora, pensa no cara chorar. Meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Eu imagino Deus olhando. Isso é uma besta mesmo. Se eu olhasse que eu tô preparado. E eu lá, cheio de medo, então não tem jeito não. Tem que aprender com as tempestades, tem que aprender. Tempestade não vem só para desobediente não. Os caras estavam lá, Jesus falou: vamos, ele falou: vou. E Jesus foi fazer o quê? Dormir. Não podia estar acordado. Então eles falavam logo lá: Jesus, o senhor mandou nós vir a tempestade. Jesus falava de longe: haja fora. Mas não, a tempestade chegou e tal. E ele não acordou, devia estar todo molhado. Para mim ele estava acordado, estava fingindo. Para mim estava. Que se o barco já está enchendo, quase afundando, como é que ele vai estar dormindo? Eu imaginei lá. Alguém falou: acorda, Jesus. Só abriu o olho, falou: qual é? Hoje nós vamos morrer. Eu vou morrer nada, mas pera um pouquinho que eu vou falar com você. Quem é o problema? O vento? O vento! Cala a boca. Ô mar, fica quietinho. E eu decifro: quem é esse? Que até tem gente 40 anos andando por Jesus. Quando Jesus faz alguma coisa, diz: quem é você? Nossa, sou um seu amigo novo. Acabei de chegar agora. Então aprenda a viver tempestade. Fala para quem está do seu lado: tempestade também vem para obediente. Ei, talvez você tenha chegado até aqui só por curiosidade, mas saiu com o coração tocado, porque é isso que a palavra faz. Ela encontra a gente onde a gente menos espera. E se isso fez sentido total para você, imagina quantas pessoas estão agora, nesse exato momento, precisando de uma palavra igual a essa. Não subestime o poder de um simples compartilhamento. Um vídeo como esse pode ser a resposta de oração para alguém. Curte, compartilha com propósito. E se você quiser continuar sendo edificado todos os dias, se inscreva no canal Minuto de Fé. Juntos, vamos espalhar a luz e mostrar que a fé continua viva. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.